Boa noite, Ana Carla. Você está me ouvindo? Professora, você não está me ouvindo? Agora estou. Eu falei com você. Pronto, pode falar. Um recado aqui, tá certo? No e-mail de vocês. Tá certo. Deixa eu dar um pause aqui, que eu vou deixar um recado no WhatsApp. No WhatsApp, e-mail não, no WhatsApp de vocês. Porque a gente coloca as coisas no WhatsApp, mas as pessoas parecem que não leem. E aí fica perguntando coisas que eu já coloquei assim em poucas mensagens, né? Não precisa nem voltar muito para trás. Hoje mesmo eu coloquei e a pessoa fica perguntando, mas falou que era hoje, mas sim, mas hoje tem várias pessoas, essas pessoas que eu marquei para hoje não tinham conversado comigo ainda. Você é uma delas, né? Então a gente precisa conversar, tá certo? Porque só faltam falta um mês só para a gente entregar. Pronto, eu falei com a senhora sábado que eu não entrei no caso porque eu estava com medo, né, desse vírus do Zoom. Só que daí Isabela não falou nada a respeito, aí realmente teve que baixar novamente, né? Não, mas veja, eles fizeram, não é, um procedimento de segurança. Mudaram várias coisas lá para o procedimento de segurança, tá certo? Uhum, Aí porque não assim, pode. estava entrando um número. Deixa eu só falar com a Ayrton. Ayrton, boa noite. Boa noite, professora. Mas se quiser terminar aí, eu espero. Mas veja só, é isso que eu falei com você no WhatsApp, agorinha. Veja, essas 5 pessoas, elas não falaram comigo de jeito nenhum. Você já conversou comigo, embora não tenha se definido o direito ainda. Mas Isso, eu dei mas é porque algumas era orientações para vocês, certo? tudo bem, não tem problema não. Era só 2 minutos, só era o tema e uma pergunta, só para você dizer, dá para ir por aí ou não dá para ir por aí. É coisa rápida mesmo. Não é tão rápido assim, Não, eu porque fico para outra aula, no caso, né? Quando for, a senhora vai botar. veja só, eu vou ver isso depois que eu orientar o pessoal, tá certo? Que esse Não, tudo pessoal não bem. tem a mínima ideia, pelo menos não conversaram, eu não tenho a mínima ideia do que esse pessoal está pensando. E aí eu tenho que conversar com essas 5 pessoas, só são 2 aulas, não é aquele tempo todo que a gente teve na aula extra, porque de 8h20 eu já tenho que pegar outra turma, então eu não tenho como conversar com você agora. A gente pode marcar uma outra oportunidade, tá certo? Tudo bem, tranquilo. Quando a senhora puder, a senhora fala com. A senhora Faça o bota aí no grupo aí seguinte, desse seu dia. e faça o seguinte, mande por e-mail para mim, então. Pronto, então fica até melhor. Eu mando por e-mail para a senhora diz assim, aí, não tá bom, dá para ir, não dá. Agora você manda por e-mail e assim, você vai dizer para mim o que é que pensou sobre esse tema, tá certo? Eu mando um áudio, eu gravo um áudio no e-mail e mando um áudio falando, porque também para eu escrever e pensar o que é que eu falei escrevendo é mais difícil. No e-mail ou no WhatsApp, no Não, privado? pode ser no e-mail mesmo, tanto faz. Quem decide é a senhora. Se quiser que eu fale pelo WhatsApp, eu falo também. Pronto. Ou aí, então, mais um e-mail manda áudio, é? É isso que eu estou Manda, você pensando. grava um áudio e depois manda no anexo, né? Eu nunca fiz Ah, isso, não. Se sabia puder, não, tudo é. bem. Né, se puder, eu nunca fiz isso. Eu boto o anexo as coisas escritas, né? Mas se puder, é ótimo. Não tem problema, não. Você escreve, não é, a ideia que você teve do tema e escreve o problema e os objetivos e aí vai colocar no áudio a explicação, tá certo? Então, tá certo, professora. Obrigado, boa sorte aí, viu, Ana Carla? Até a próxima. Tchau, até Tchau. a Já, próxima. Sim, vamos lá, Ana Carla. O que é que sim, você professora. pensou em termos de tema? Diga aí. Eu não pensei em nenhum tema mesmo. Esses dias, assim como acho que todo mundo, né? As pessoas, eu estou trabalhando muito, muito, dobrado. Aí eu não parei para pensar em nada. Eu conversei com o Eduardo hoje cedo, mas não surgiu nada. Eu disse a ele que eu ia ficar
senhora e explicar a sua orientação para começar a pesquisar hoje, para mandar para o seu e-mail. Veja só, primeiro você precisa ter um assunto na cabeça, pelo menos um assunto, né? Qual é o assunto que você gostaria de trabalhar? Porque você sabe que esse pré-projeto, ele é já o pré-projeto do TCC, tá certo? Já Sim, é sim. para você levar para o 9º período, já um pouco delineado, para no 9º período fazer os ajustes, complementação e tudo com o professor orientador. Mas já precisa sair desse período com algumas ideias já bem definidas, tá certo? Sim. Então, veja, o assunto que você pensou, que tipo de área do direito você gostaria de fazer o seu trabalho? Professora, eu não tenho nada em mente. Nada, nenhuma Nada. área, o penal, ou direito de sucessões, ou, Não. sei lá, o direito de família, né, que está aí dentro de sucessões, o direito civil, não pensou nada. Não, eu não pensei em nada. O RENC Eu vai... estava conversando com o Eduardo justamente sobre isso, porque ele foi orientado sábado, não foi isso? Isso. Daí, antes da senhora colocar a mensagem no grupo, aí ele estava me explicando realmente tudo que a senhora está falando agora. Aí eu disse a ele que eu iria começar a pesquisar hoje, mas até então eu não tenho nada. Fica complicado, porque aí vai atrasando, entendeu? Aí, veja, já passaram mais 2 semanas, não é? A outra semana que você tinha desinstalado, essa semana que você não pensou em nada, quer dizer, Sábado. você vai ter que correr um bocado, né? Certo? Uhum. Porque por e-mail é diferente a orientação por e-mail. Por e-mail fica melhor quando já tem definido a temática, entendeu? E aí já está escrevendo a introdução, a metodologia. Aí a gente vai dando as orientações e reescrevendo algumas partes. Mas até definir o tema é muito melhor interagindo como a gente está fazendo. Pronto, mas no caso, as pessoas que a senhora orientou sábado, que já estavam com esse tema assim em mente, eu fazia alguma ideia. No caso, a senhora só foi realmente perguntando, fazendo o quê? Perguntas, no caso, sobre o Veja, tema? a pessoa tem um tema, quer dizer, um tema não, tem um assunto, e aí desse O assunto assunto. a gente vai transformando, delineando em um tema, que tem que ser uma coisa bem específica. Então, por exemplo, se você quer no direito penal, o que é que do direito penal eu estou querendo? Então, tem que... eu quero, por exemplo, sobre medidas protetivas com relação às mulheres que sofrem violência doméstica. Veja, que é uma coisa extremamente específica, não é isso? Uhum. E aí, dentro disso, o que é que você quer ver dentro de medidas protetivas? Aí vai afunilando cada vez mais a partir das reflexões que são Entendi. feitas. Então, não pode ser Entendi. uma coisa ampla, porque não vai saber nem como pesquisar. Entende? Pronto, entendi. Entendi, Pronto. sim. Então, veja, se você nem o assunto tem ideia, aí você vai É verdade. trabalhar um pouco, vai mandar Uhum. para mim por e-mail, tá certo? A temática um pouco mais desenvolvida, e aí a gente vê o que é que faz. E aí eu chamo Pronto, eu a mando segunda hoje. pessoa. Eu mando hoje mesmo. Certo, Hoje eu para a não vou senhora? poder ver. Veja, depois das 10 horas, eu tenho que preparar a minha fala no workshop, que eu vou participar e eu vou apresentar sábado o dia todo. Então, já me cobraram o PowerPoint, certo? Então, eu comecei a fazer hoje de tarde, mas foi tanta gente a falar comigo, tanto da Associação Nacional que eu faço parte, né, que vai promover esse evento, como os alunos, que não deu tempo. Comecei a fazer o PowerPoint e não concluí. Então, vai ser madrugada dentro. Então, hoje eu não vou ter condições de ver e amanhã, não sei. Talvez até domingo. Tá certo? Pronto, tudo bem, tudo bem. Eu mando hoje e qualquer coisa eu tiro alguma dúvida com o Eduardo, né? Já que ele também já estava com o dele, aí qualquer coisa antes de Mas enviar, eu aí eu olho e pronto, tá eu certo então. falo com você, tá bom? Pronto.
tá bom. Obrigada, Boa tá? noite, de nada. Boa noite. Oi, Gracileide. Boa noite. Boa noite, professora. Olha, você viu meu WhatsApp? Não vi a senhora mencionando meu nome hoje, não. Era Gabriela, não? Exatamente. Veja só, porque no Eu tô e-mail. entrando só para dar uma olhada na orientação dos colegas, já para mim ter Tá uma certo. noção. Ok. Porque veja só, eu priorizei essas pessoas por serem pessoas que não tinham conversado nada comigo, tá certo? E por serem os primeiros da lista de frequência e que, coincidentemente, não conversaram comigo. Por isso que eu coloquei a Ana Carla, que ela acabou de me dizer que nem, por exemplo, um assunto ela está pensando, né? Por isso que ela acabou logo. E aí eu vou chamar agora a Beatriz. Mas se você quiser ficar e ver como é que pode ser, tudo bem. Agora, se der tempo, né? Aí a gente conversa. Você conversou comigo já? Não, né? Não, ainda não, porque a senhora está seguindo a ordem alfabética, não é isso? Isso. Uhum. Aí vai chegar ainda na minha letra, porque eu começo com Maria. Ah, tá. Certo. Mas aí você ficando aí, talvez vai esclarecendo algumas dúvidas. Certo, eu já tinha uma ideia de querer falar sobre feminicídio, mas aí eu não sei o Mas que o eu quê, quero né? abordar Uhum. realmente, viu? Ok, então deixa eu chamar Beatriz. Tá certo. Vou só acompanhar aqui quietinha, viu? Pode sim. Pode até fazer algumas perguntas se quiser, viu? Tá, joia. Obrigada. Deixa eu ver Beatriz entrando aqui. E a gente não pode nem esperar muito, porque pode fazer o seguinte, a gente pode ir conversando enquanto Beatriz não entra, tá certo? Para ir adiantando, você quer? Se ela entrar, a gente para, tá? Eu tô esperando ela dar uma resposta aqui, que eu já chamei ela pelo WhatsApp. Veja, o, o tema você não tem, né? Você tem a ideia do assunto que você queria sobre feminicídio, mas o que de feminicídio, né? Você leu Sim. alguma coisa sobre isso? Eu encontrei um livro até que a minha colega mandou um link para mim falando sobre o feminicídio. Mas assim, não sei o que realmente abordar. Porque de Tipo, feminicídio tem muita coisa, né? isso. Aí eu tô pesquisando, vou começar a pesquisar agora, porque já vai ser na P2, não é isso? Que a gente tem que montar um projeto. Exatamente. E aí esse projeto ele vai ser levado para o nono período, né? Porque vai ser o pré-projeto para Já o fiz o nosso TCC. TCC, né? Isso. Pronto. Aí eu tô vendo assim mais ou menos o assunto que eu quero abordar. Porque você tem que, tipo, achar um problema, não é isso? As causas, não sei. Não, Não- primeiro você tem que pensar no que é que você quer abordar, especificamente, tá? Então, feminicídio, não não sei, se você quer abordar qual a incidência de feminicídio em determinadas regiões, né? Comparar uma região com a outra em termos de feminicídio, verificar assim se antes do feminicídio houve medidas protetivas, por exemplo, entendeu? Entendi. Medidas protetivas como meio de prevenção do feminicídio. Você tem que especificar o que é. Certo. Tipo, acompanhar tipo algum gráfico mostrando Você, qual foi a melhora você que tem não, essas coisas, né? você tem que analisar o que é que você quer dentro de feminicídio. Porque feminicídio é muito amplo, na verdade.
Na verdade, eu queria analisar mais as causas, tipo, o que leva, acho que comparando assim com o machismo, não sei. Agora, você tem que ter cuidado para não ficar o foco só nas questões psicossociais, entendeu? Claro que esse é um assunto que perpassa por vários caminhos, né? Assim, por várias outras áreas do conhecimento, como a sociologia, como a psicologia, não é? Mas você tem que focar na questão do direito, Certo. porque as causas que levam ao feminicídio, se você focar só nisso, qual é a relação que isso tem com o direito? Entendeu? Entendi. Qual é a ponte que você vai fazer disso com o direito? É isso que é importante pensar. É um tema bastante amplo, né? Por isso que você tem que definir de forma mais específica, vai ter que delimitar, porque se não delimitar, você não sabe nem o que é que você vai querer pesquisar em termos de objetivos, do problema, né? Aí não tem nem ideia de como traçar a sua metodologia. Entendi. Eu vou continuar dando uma pesquisada para ver, mais ou menos ter uma ideia como é que eu vou abordar esse tema. Uhum. Agora tem que fazer isso bem rapidinho, né? E mandar para o meu e-mail, porque a gente só tem assim, um mês para poder fazer isso, e a parte mais demorada é essa mesmo, de definir o tema, entendeu? Aí eu mando para o seu e-mail um resumo ou mais ou menos dizendo a minha ideia. A sua ideia. A sua Certo. ideia. O que é que você quer pesquisar, certo? O que é que Entendi. você vai querer pesquisar? Certo. Eu vou dar mais uma pesquisada. Estou dando uma olhadinha nos artigos, tudinho, para ver se. Para ver se algum dado tem algum, né? Você tem alguma ideia, porque às vezes olhando alguns artigos, aqueles que você tem, por exemplo, naqueles sites, né? Naqueles sites que vocês pesquisaram, foi muito. Você lembra disso na P1? Lembro sim. Pronto, você procura artigos sobre isso para ver se dá alguma ideia. Não é que você vai copiar igual, que não pode, é plágio, mas Uhum. fazer um viés, né? Ver um viés, né? Um aspecto daquilo que não foi pesquisado dentro daquele artigo. Entendo. E Entendi. você pode fazer tanto teórico como teórico empírico, né? Você é quem sabe. Pode ser análise documental, pode ser análise de leis, né? De jurisprudência. Pode ser também. Aí eu tenho que enviar para a senhora até semana que vem, não é isso? Até segunda-feira. Porque aí eu vou fazendo a devolução para vocês irem fazendo os ajustes. Mas isso tem que ser definido rapidinho. Certo, professora. Então, vou dar mais uma pesquisada. Vou sair da sala. Aí, qualquer coisa, eu já envio para a senhora, se eu encontrar. Certo. Eu Tá, vou chamar outra pessoa, que Beatriz não. Só vou dar mais 5 minutos para Beatriz. tá, Foi bom joia. porque pelo menos você teve ideia, né? É que eu estava em dúvida como é que eu ia desenvolver mais meu tema. Mas esclareceu um pouco mais. Sim, sim. Eu vou focar agora num mais específico. Ok. Tá, gente? Obrigada. Boa noite. Nada, boa noite.
Estou aguardando o próximo aluno a entrar, né, que é, no caso, a Dirley. Já foi chamado pelo WhatsApp. Como você estava pensando, É porque hoje não, desde sempre que eu, julgamento das pessoas pela aparência, como pela assim? aparência. Por exemplo, tinha uma pessoa que tá ali sendo julgada pelo juiz. Aí ele vai lá e só pelo fato da pessoa ter aquela aparência de jeito de aparência de bandido. Aí ele vai e leva isso como um fundamento, sabe? Só que isso não é como se não fosse à vista, mas tem juiz que faz isso. Leva muito pela aparência da pessoa. Só que eu não pesquisei ainda se tinha algum argumento sobre isso, se tinha alguém que falou sobre isso. Hum. Porque, veja, você tem que ver se tem, vamos dizer assim, alguns dados, tanto teóricos ou pesquisa mesmo, que fale sobre isso, para poder você ter subsídios que sustente a Sim, sua ideia, né? sim. E você não pesquisou ainda sobre isso. E assim, Não, e tem que ter muito cuidado para não entrar num outro caminho, que é o caminho, por exemplo, da psicologia social, né? sei. Porque você vai ter que focar na questão jurídica, né? É verdade. Foi basicamente isso, eu acho. Porque se não. Eu acho que se não der certo isso, eu tava vendo muito também num algum assunto de direito penal. Que Vamos assunto. ver decorrer do processo, essas coisas de. Eu tava pensando também muito em essas prisões legais flagrantes, sabe? Hum, Aí eu é, tava pesquisando uma coisa sobre se dá para trazer para o TCC. prisão ilegal em flagrante. Sim,
Mas o que disso que você gostaria de pesquisar? Eu acho que porque ultimamente tem muitas pessoas, elas erram nesse meio. Porque mesmo a delegado, mas eles tem delegado que sempre erram, sabe? Mesmo tendo estudado já há muitos anos, mas sempre tem uns que prendem a pessoa ilegalmente. Delegados que erram na aplicação da lei, da prisão em Aí, flagrante. sim. Aí, como uma vez eu fiz uma peça. Aí, também eu vi já casos que prendem, por exemplo, ele fez o crime em 5 dias, não foi perseguido por ninguém. Aí, depois de 5 dias, ele é encontrado por uma denúncia. Aí vai lá, o delegado vai e prende ele em prisão em flagrante. Só que isso é errado. Aí eu queria fazer uma coisa sobre isso, sabe? Mas tem, por exemplo, dados que você possa analisar documentalmente falando sobre Como? isso. Tem alguns dados que você pode ter acesso a isso, dessa prisão em flagrante, depois de tanto tempo de ter cometido o crime. Sim, entendi. Porque isso não seria prisão em flagrante, né? É, Seria ou seria. não? Não seria, né? Não, não seria. E aí as pessoas, no caso, os delegados colocam como sendo prisão em flagrante, nesse caso. É, eles botam assim, sabe? Aí por isso que tem muito, quando vai preso assim, aí tem muito advogado que já pede já o relaxamento de prisão em flagrante, sabe? Porque o delegado errou. Uhum, Aí eu queria fazer uma coisa também sobre isso, sobre essa teoria. uhum. E aí você tem como ver isso, por exemplo, porque pelo que você está me dizendo, seria uma pesquisa teórico-empírica, né? Que você teria que fazer uma análise de Sim, dados em que, por exemplo, há uma soltura dessas pessoas em função do pedido na justiça, né? Do, sim, do- da inadequação da aplicação da lei, né? sim. Né? É exatamente isso. Certo. Então, talvez inadequação da prisão em flagrante, uma análise da inadequação da prisão em flagrante, não sei. Teria que ter um tema. Sim. À luz da justiça, alguma coisa nesse sentido? Eu tenho Seria muitas isso. dificuldades para pensar mesmo. É muito, Eu vou colocar aqui como uma primeira ideia, tá certo? Mas você precisa certo. trabalhar mais um pouco sobre isso. Então, seria a Sim, inadequação da prisão, em flagrante delito. em flagrante delito, seria análise, né? Análise da inadequação. Não sei se seria isso, né? Eu estou colocando para ver se seria isso mesmo, porque quem vai defender isso é você, né? Então, análise da inadequação da prisão em flagrante delito, na perspectiva da justiça, não sei, ou à luz da Sim. justiça, porque aí você teria que, à luz de quê? Da lei, da legislação, como é que pode ser dito isso? Tem que pensar mesmo nisso aí. À luz de quê? Você vai analisar casos de pessoas que foram presas depois de ter cometido o Sim, crime e que está inadequado. Inadequada é essa justificativa que foi prisão em flagrante, né? isso aí mesmo. Então, você vai fazer uma análise disso de acordo com, como é que você chama?
a legislação, a lei, como é que você chama isso? Qual é a melhor forma de chamar isso? É como se fosse, vamos pensar aqui, ó. Como é que uma coisa em defesa, como que traz a ideia da legislação, como é que ela fala sobre, sabe? Como é que funciona. Agora, se os delegados devem saber disso, da lei, né? Como é que eles É, fazem isso? também é aí que tá, professor. Porque tem muitos que fazem isso, passa lá. Também tem os casos que eles prendem a pessoa, não comunica ao, vamos dizer, a família, sabe? Hum. Porque tem tudo questão de prazo de 24 horas e tal, para comunicar juízo, a família. Aí tem uns que também não comunica. Como também, por exemplo, ele prende na sexta-feira. Aí deixa para segunda-feira ir lá e comunicar. E a Aí pessoa também não fica pode. presa sem. É, fica preso Mas isso sem. já seria outro tema, né? Sim, sim. Aliás, outro assunto, não é nem o tema, mas outro assunto para pesquisa. É, outro assunto. Aí você tem que definir o que é que você quer. Se é essa inadequação da prisão, né? Inadequação da É, prisão em flagrante delito, à luz da legislação. Eu vou sim. colocar isso como uma primeira ideia, mas você vai ter que trabalhar isso, ler mais, tá certo? Ok. À luz da legislação. Você vai pegar a legislação e vai analisar o porquê, né, que acontece isso. Porque os delegados mandam prender, né? É, Não são os delegados que dão a ordem de prisão, não é isso? sim. Não é? Eles são os mesmos. Pronto. Então, o que você tem que fazer, Dirley? É ler sobre isso e ver como é que você vai organizar essas suas ideias. Porque, veja, tem que pensar no tema, tem que pensar em um problema, que é uma pergunta que você vai levantar, e nos objetivos, certo? Certo. Tem que pensar num objetivo geral e 3 objetivos específicos. Escreve isso. Agora, para isso, você tem que ler antes, tá? Você tem que Ok. ler antes, ok? Ok. Pronto. Então, você tenta escrever isso e mandar para o meu e-mail, Tá certo. certo? Colocando o tema, a pergunta que você quer investigar e o problema da pesquisa, certo? Ok. Pronto, eu já escrevi. Você escreveu, é bom você escrever essa ideia, Eu tô escrevendo aqui, eu escrevi já no grupo aqui, tem só eu. certo? Então, análise da inadequação da prisão em flagrante delito à luz da legislação. Né? Por que acontece isso? Se se é possível ou não. Tá? Isso tudo você tem que falar. Ok. Pronto. Então, escreve isso e manda para mim até segunda, terça-feira, no máximo. Tá bom, sem problema. Até lá eu terei feito já. Tá certo? Tá certo, Então, professora. boa noite. Vou chamar a próxima pessoa. Tá? Você também, obrigado. Viu? Boa noite. Aqui, tá? Bom, eu estou orientando o Herbe agora. Né? Repete aí, Herbe, teu tema para ficar gravado. Tempo, duração razoável do processo e prisão preventiva. Porque quando você fala duração razoável, essas palavras, esses termos razoável, não, fica uma coisa muito subjetiva, tá certo? Então, isso, né? E aí, como eu estava começando a falar antes da gravação, é que, veja, uma das coisas que você tem que observar é se tem material suficiente em termos de pesquisa, em termos vamos dizer assim, da questão teórica, que dê subsídios para defender sua ideia, tá certo? Uma coisa. Entendi. Outra coisa é a viabilidade disso. Como é que você iria acessar esse material, né?
você vai fazer o quê? Uma pesquisa teórica empírica, só teórica, uma das duas, né? Qualquer que seja ela, Uhum. você tem que ver Uhum. como você vai coletar esses dados, entende? Entendi. Então, veja, eu acho que teria que repensar um pouco mais sobre essa temática, para deixar mais claro. Porque, veja, o que você me falou agora? Repete aí. Eu coloquei tempo, né? Aí, vírgula. Duração É. razoável do processo e prisão preventiva. Porque ambos são pontos que, no processo penal, bastante relevantes, entendeu? Tanto a duração do processo em si, quanto a da prisão preventiva, principalmente. Quando você prende uma pessoa, lógico, você tem que ter preenchido os requisitos para poder ocorrer essa prisão preventiva. Mas quanto tempo seria o ideal para que. Qual o tempo que seria ideal para que ela não seja injusta, entendeu? É meio que isso. E outra coisa, sobre o tempo, o tema duração razoável, a senhora acha que seria mais interessante colocar como a importância da celeridade processual? Ficaria melhor ou não? Ou continuaria vago? Veja, a importância melhorou um pouco, mas ainda continuaria. Porque, veja, a importância da celeridade, como foi que você falou o resto? Processual. A importância da celeridade processual, mas está faltando alguma coisa aí, complementando. Em quê? Entendi. Que No caso, no âmbito, né, penal. Entendi. Entendeu? No Entendi. trabalhista, na prisão Uhum. preventiva, eu acho que teria que completar, porque não está claro. Essa celeridade processual pode ser em De qualquer área, né? várias áreas, exatamente. Então, acho que você tem que... Eu vou colocar aqui, tá? Mas você vai repensar para esclarecer melhor isso, né? Então, Tudo a bem. celeridade processual Penal. Não, mesmo assim não fica Mesmo legal. assim, ainda continua, né? Não fica legal, não. A celeridade processual no âmbito, talvez, no âmbito da prisão preventiva. Não é preventiva que você quer trabalhar? Isso. É bom você anotar também, porque aí vai reformulando, né? Uhum. Então, veja, a celeridade processual, tá? No âmbito da prisão preventiva, mesmo assim, ainda precisa trabalhar um pouco mais, tá? O que é que você quer com isso? Você quer dizer o quê? Quando as pessoas são presas, esse processo ele é muito demorado para que as pessoas tenham uma definição se vai Isso. continuar preso ou não, né? É isso Exato. que você quer saber. Uhum. Exatamente. Eu assim, espero chegar num ponto que a gente consiga, no final de toda a pesquisa, a gente consiga ter uma resposta para qual seria, aliás, demonstrando qual é a importância da celeridade processual. Isso, para que a pessoa não fique Então, olhe presa lá. de forma Seria a injusta. importância da celeridade. Isso. Tá vendo? A Uhum. importância da celeridade. Veja que já está tomando um corpo. Uhum. Porque Tá melhor, realmente. fica assim, estava muito vaga a ideia, né? Então, a importância da celeridade processual
No âmbito da prisão preventiva. Sim. Mas aí, o que você quer saber quando as pessoas já estão presas preventivamente, não é? Isso. Por que é importante essa celeridade? Para que as pessoas não fiquem presas demasiadamente, E depois, causando uma injustiça. E que não, depois seja isto é, provada, digamos que a inocência, é a inocência, isso. né? É isso que você tem que Exato. especificar, certo? Uhum. Eu acho que, veja, no início da sua introdução, você já falaria, já exporia, né, explanaria de forma Uhum. resumida 3 ou 4 parágrafos da, da sua ideia, explanando isso que você falou para mim, né? Que às vezes a pessoa fica presa preventivamente, é inocente e demora muito, né, a definir essas questões, Entendi. né? Eu acho que tem que Causando posteriormente uma injustiça, né? é, Porque você ficar preso de uma forma preventiva num processo e no final ser provado a sua inocência, ou seja, você ficou preso, aquele tempo não vai ser recuperado, entendeu? isso, Não exatamente. só o tempo, né? Mas sim as experiências vividas com A uma vida da pessoa. pessoa, né? Exato. A família, Muda, tudo, né? com Tá aí certeza, tudo. com comprometimentos, né? Uhum. Então, a princípio, poderia se deixar assim, se você achar uma melhor forma de De explicitar, abordar. melhor, né? Essa sua Uhum. temática, você aí reescreve. Mas, a princípio, a gente pode deixar assim, tá? E aí, a partir disso, você vai criar o quê? Você vai criar o problema, que é a pergunta, você sabe o que é, né? A pergunta de pesquisa, é um problema de pesquisa, tá? Uhum. Você vai criar um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Vai escrever isso juntamente com a justificativa, que vai Calma. fechar Só pode repetir, professora, só para eu poder anotar. a nota. É eu criar um problema. Você, com esse tema, se não houver modificações, então, com esse tema, você poderia criar um problema de pesquisa, Uhum. que é uma pergunta que você elabora, né, para poder pesquisar, certo? Certo. Você vai elaborar um objetivo geral e vai escrever 3 objetivos específicos. Objetivo geral. E 3 objetivos específicos. E, para fechar a introdução, vai escrever a justificativa. E uma justificativa. A justificativa você vai elaborar uns 3 a 4 parágrafos falando sobre a importância, não é, de se pesquisar essa temática, né? Certo? Uhum. Qual é a aplicabilidade que essa sua pesquisa vai ter? Né? Entendi. Por que você escolheu fazer essa pesquisa nessa temática? Por que eu escolhi fazer a pesquisa na temática? Qual é a importância de fazer isso? Entendi. Essa é Importância. a sua justificativa. Uhum. Você vai apresentar argumentos para defender sua ideia. Nesse âmbito. Ok, professor. Certo? Eu acho que Tá certo. até, talvez você, não sei se você tem a oportunidade de conversar com professores dessa área para esclarecer melhor, e aí fica mais fácil de você elaborar esses objetivos, o problema, Uhum. certo? Certo. É E aí, verdade, foi uma boa. Tenta falar com o Armando.
Aí e essa ideia, será que está boa? Eu tenho que especificar mais, tá? Uhum. E aí a gente vai definir, aí você escreve para mim, para o meu e-mail, e eu faço as Entendi. observações. Tenta escrever para mim até Hum. terça-feira, segunda, terça no máximo, tá? Tá certo. Tá bom. Eu Ok? vou escrever e mando para o e-mail da senhora, não é isso? Agora, tenta ler alguma coisa sobre isso também, viu, Hermes? Ah, claro. Ok, Tá certo. Tá pronto. bom. Boa noite, vou chamar Fernando. Tá certo. Boa noite. Começar a gravar. Fernando, me diga uma coisa. Qual foi a ideia que você teve a respeito do que vai ser desenvolvido no seu TCC? Certo, professora. Eu fui para um seminário há uns 2 anos atrás. Aí um professor até bastante conhecido, ele é dono de um cursinho e tudo, ele deu a palestra lá. Ele falou sobre o efeito backlash, que seria muito interessante de utilizar para fazer um trabalho de TCC, monografia. Que efeito Aí eu é dei uma esse? pesquisada. Eu nunca ouvi falar. É pouco conhecido. Na realidade, esse efeito ele é o seguinte: é quando o judiciário ele começa a legislar e é meio que vai de encontro ao o que a maioria da população entende ser o correto, Vai, mas que no vai momento contra. isso vai Vai contra, contra, né? vai contra, Uhum. vai contra o que a maioria da população pensa, mas que num futuro não tão distante possa ser algo que seja benéfico para a sociedade. Aí o efeito backlash é isso, é a reação da população quando o judiciário legisla. A gente tem no judiciário brasileiro, a gente teve casos como o STF, quando eles legalizaram o aborto de fetos anencéfalos, ocorreu isso, o efeito backlash, porque a maioria não, né? Grande parte da população não aceitava isso por exemplo, costumes religiosos, ou até mesmo porque a pessoa acha que tirar uma vida não é certo, independente se aquela criança não vai ter uma qualidade de vida ou não. E aí, esse é o efeito backlash, é quando a população vai contra o judiciário legislar. O que determina o judiciário. Isso, é basicamente isso. Uhum. Certo. E aí você quer ver o que com isso? Não, aí eu estava pensando em falar sobre o quanto o judiciário da gente já utilizou esse efeito, não utilizou o efeito, né? O quanto esse efeito já ocorreu. As ações que aconteceram no judiciário Isso, que promoveram promoveram o esse efeito efeito. backlash, isso. E também eu pensei em, por exemplo, colocar alguns assuntos que poderiam vir poderiam trazer esse efeito, que aí seria a redução da maioridade penal, que são assuntos que geram Polêmicos, né? debates, geram bastante debates, que o legislativo às vezes prefere não dar a sua opinião, né? Não legislar sobre isso, dizer se vai ou não, eles preferem se omitir, ficam deixando o assunto de lado, porque, querendo ou não, é um assunto que não é tão favorável a político, porque ele pode perder voto, pode ganhar voto. É muito arriscado, são assuntos arriscados. E aí, no final, o judiciário... são assuntos polêmicos. E aí, no final, o judiciário que tem que legislar. Não é a função dele, mas ele termina tendo que fazer porque é da evolução da sociedade, né? Uma sociedade, quando ela evolui, ela, de certo modo, ela tem leis para praticamente tudo que ocorre. Porque, um exemplo,
no direito penal mesmo, não se, eles dizem que não há crime se não houver lei que o defina. Então, no caso do aborto da criança anencéfala, tem que ter uma autorização para isso, porque, querendo ou não, a qualidade de vida dos pais e da criança pode ser prejudicada. Porque, querendo ou não, é fácil para uma família, vamos dizer assim, que tenha condições financeiras, criar uma criança dessa, porque vai ter toda uma atenção. Mas, por exemplo, um filho de uma empregada doméstica, ter uma criança, ser uma criança assim é mais complicado, porque ela não vai estar o tempo todo em casa, não vai ter com quem deixar. E tem todo um Aí, aparato de profissionais que isso, acompanham, né, essa criança. Aí eu queria também entrar nessa área. Eu queria falar sobre o que já aconteceu, que ocorreu esse efeito, e o que pode vir a acontecer e gerar esse efeito na sociedade. Então, você quer, assim, fazer uma identificação, uma análise, alguma coisa parecida com os assuntos, né, que promoveram, né, assuntos que foram tratados pelo Supremo Tribunal, Isso. é isso? Que promoveram esse, como é o nome? Efeito backlash. Backlash. Isso. Então, eu acho que poderia ser alguma coisa assim. Então, a promoção do efeito backlash pelo sistema ou pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, eu vi na internet um nome, me chamou bastante atenção, sendo que não vai poder ser usado, né? Que era de um artigo só, que o autor colocou o ativismo do STF perante o efeito backlash. Que aí ele fala sobre os fetos anencéfalos, ele faz a citação de do tráfico de drogas também, porque alguns... liberação, por exemplo, liberação da maconha para... Isso, e até mesmo sobre o porte da droga, que estavam querendo deixar, que deixasse de ser crime apenas o porte da droga. Aí teve uma pressão popular e tal, e eles não chegaram a votar, mas estava para ser votado em agosto de 2015. Aí eu vi nesse artigo, eu achei interessante porque ele fala do ativismo do judiciário, né? Ele não espera o legislativo agir, ele sai da inércia do judiciário, do que é o comum do judiciário ficar na inércia, e age antes que seja solicitado essa ação dele. Aí eu estava pensando em fazer alguma coisa nesse entorno, de uma ação do... É porque eu ainda não parei para pensar num nome, mas eu pensei em algo desse tipo. Você tem que parar realmente para pensar, né? Quais os, assim, quais as ações do Supremo que geraram, né, esse backlash, né? Como é que se escreve isso? Back de voltar, B-A-C-K-L-A-S-S. Sim, L-A-S-S. Backlash. Calma que eu me confundi agora, professor. Acho que é backlash com L-A-S-H. Deixa eu só confirmar. L-A-S-H. Backlash. S-H. Não é S-S, não. Então, seria ações do Supremo que promoveram esse backlash, né? Isso. O efeito backlash é até muito comum nos Estados Unidos. Na realidade, ele surgiu lá com uma votação da Suprema Corte em relação à pena de morte.
que gerou uma grande comoção na sociedade, porque a Suprema Corte de lá, eles decidiram que não iria mais ter pena de morte, porque iria de encontro com a 8ª emenda da Constituição, mas devido à pressão da sociedade, 4 anos após teve uma nova votação e definiu que não ia de encontro, que a pena de morte não iria de encontro a essa 4ª emenda. E aí, de acordo com isso, depois vieram outros casos nos Estados Unidos referente a isso, e aí se deu o nome, efeito backlash. E depois apareceram em vários lugares do mundo todo. Muita gente também diz que esse efeito backlash ele vai de encontro ao neoconstitucionalismo, que são essas novas constituições que vieram que vieram decorrentes de ditaduras. Por isso que é um termo novo no direito brasileiro. Mas ele porque vai contra, né? Não é de encontro no sentido de ser... vão contra, né? vão contra isso. Uhum. Eles vão contra efeitos de governos ditatoriais. Uhum. E aí é por isso que é um termo novo no direito brasileiro. Uhum. Porque geralmente a sociedade, quando sai de uma ditadura, ela quer normas que abranjam mais Seja mais o aberto. direito do cidadão. Uhum. E que não tenha uma restrição tão forte do governo. Uma ingerência. Aí, isso. Aí, por isso que também é um termo basicamente novo no Brasil. Talvez, eu estava pensando aqui, talvez por exemplo, isso para você pensar, tá? Amadurecer ações, não sei se poderia ser chamada ações do Supremo, do STF, né? E o efeito backlash. É um bom tema, um bom título, no caso. Não sei, poderia ser chamado de ações ou pode ser ações, porque são deliberações, como é que são ações que se tem. São ações. Isso. Supremo Tribunal Federal e o efeito, né, backlash. Né? Eu acho que, a princípio, poderia se pensar nesse sentido. Né? Você pode até mudar depois, você pode até anotar aí para poder facilitar a sua Certo, vida depois. vou anotar aqui no celular. Uhum. Ações do Supremo Tribunal Federal e o efeito backlash. Aí, Fernando, o que é que você vai fazer? Você vai definir um problema, que é uma pergunta, né? Quais as ações, por exemplo, quais as ações do Supremo Tribunal Federal que promoveram o efeito backlash? Né? Uhum. E aí, pensa também, escreve, né? Pensa e escreve. O objetivo geral, tá? Da sua pesquisa. Certo. Os objetivos específicos e vai justificar por que você escolheu esse tema. Qual é a importância de se escolher esse tema? Certo. Fazer uma pesquisa nesse tema, tá certo? Tá certo, professora. Aí eu mando até segunda-feira para a senhora por e-mail isso, né? Segunda ou terça. Porque aí Tá certo. vai já organizar a sua cabeça. Tá certo? Tá certo. E aí eu dou uma revisada, porque isso é a introdução do seu pré-projeto. Você vai pensar, você vai trabalhar escrevendo 3 ou 4 parágrafos que exponha o seu tema, tá? Entendi. Eu acho que coloca resumidamente nesses 4 parágrafos, mais ou menos, falando sobre esse contexto desse backlash, desse efeito, tá? Certo, professora. E aí entra
para levantar o problema, que é uma pergunta. Você entende o que é um problema, né? É uma pergunta que você faz. Eu até dei um exemplo ainda há pouco. Tá certo? Certo. Pronto. Ok. Só isso? Só. Você ficou mais claro um pouco? Ficou sim, professora. Foi muito interessante esse auxílio da senhora, porque querendo até mesmo o nome do tema já facilitou até um nome que eu possa vir a escolher pro projeto, né? Agora aí você trabalha direitinho Uhum. para ver se é isso mesmo, tá certo? Certo. Tá bom. Obrigado, viu, De professora? nada, boa noite. Vou chamar Boa a noite para a professora. senhora também. Boa noite. Oi, boa noite, Cecília. Oi, professora, boa noite. E aí? É rápido? É rápido, Deixa eu pegar aqui. É porque, assim, eu dei várias pesquisadas naquele tema que eu conversei com a senhora semana Diga passada. qual é o tema, porque senão eu vou ter que É, procurar aqui meus registros. Ai, meu Deus, cadê? Meu pai do céu. Aqui. Limbo jurídico previdenciário. Sim, mas isso não ficou muito claro, né, Cecília? Aí, essa é uma das minhas dúvidas. Como é que eu vou? Especificar. Exatamente. Veja só. Vamos trocar isso em miúdos, tá certo? O que é que você quer dizer por limbo? Como foi que você falou agora? Limbo o quê? Limbo jurídico previdenciário. Sim, esse limbo jurídico previdenciário. A gente até conversou um pouco, mas aí vamos tentar relembrar isso. É basicamente quando o empregado ele está doente, ele entra com atestado médico de sim, mais, certo. de mais de 15 dias. Sim. E aí a empresa ela se responsabiliza pelos 15 dias e aí manda para o INSS após os 15 dias. E o INSS diz que o empregado ele está apto. Só que ele não está. Exatamente. Sim, eu até coloquei o caso da minha funcionária, né, para você. Isso, foi exatamente. Agora, veja, eu compreendo isso, tá? Esse é o que você quer. Só que eu acho que tem que ficar mais claro esse tema. Limbo jurídico previdenciário, você quer fazer o que com isso, né? Porque eu não sei, porque assim, quando eu joguei exatamente esse tema na internet, apareceu não exatamente isso. O que aconteceu muito? Informando que quando acontece isso, que o INSS, desculpa. Em nenhum momento das pesquisas que eu fiz, meio que eu não achei que o INSS, ele nega o auxílio. Ele meio que, ele faz a parte dele, mas ele tem uma hora que ele deixa de pagar. Aí a empresa no caso, vai e começa a pagar. Aí o funcionário entra com o processo. Mas em nenhum momento eu achei, quando a empresa entra com ação contra o INSS, quando é que tem esse outro lado, não o funcionário, mas a própria empresa entra contra. É o funcionário que entra, né? Isso, exatamente. Aí eu fiquei meio assim confusa e sem uma ideia assim basicamente de como eu poderia fechar um tema assim mais objetivo sobre isso. Talvez você pesquisasse o posicionamento das empresas, não é? Diante desse. Porque esse limbo jurídico, não fica clara essa expressão, entendeu, Cecília?
o posicionamento de empresas, né, diante da negação, diante do conflito entre a negação, né? Eu estou tentando traduzir o que você quer, tá? Então, posicionamento de empresas diante do conflito da negação da Previdência, não é? Negação da Previdência com relação a... como é que chama? A Previdência nega a licença, né? Ali, Não é isso, né? A licença? É. Não sei se o nome é esse. Eu esqueci. Mas a Deve licença. ter um nomezinho, não é? Tem. É a licença para tratamento de saúde, né? Não é? Então, Isso. é o conflito entre o INSS, que nega, não é, o processo de licença para tratamento de saúde, e a incapacidade a incapacidade do funcionário, né, de trabalhar. Que, na realidade, esse limbo, porque tem que especificar, porque limbo jurídico é um negócio meio complexo, né? Assim, muito subjetivo esse termo, entendeu? Acho que você tem que esmiuçar ele e explicar melhor. Então, seria posicionamento de empresas, né, ou de empresários frente ao conflito, né, entre o INSS, a negação da licença de saúde e a incapacidade do funcionário de assumir a função. Está muito grande, mas a ideia é essa. Isso. Eu vou dar uma mexida nisso aqui. Outra coisa, a Ciana pediu que segunda-feira a gente encaminhasse o quê? Eu estou pedindo para o pessoal que encaminhe para mim, a introdução, ou seja, a definição do tema já definido para escrever a introdução. Aí escreve uns 4 parágrafos, mais ou menos, contextualizando o tema, certo? Expondo um pouco a temática, levantar um problema, não é? Então, qual o posicionamento da empresa frente a isso, né? Que é uma pergunta, o problema é uma pergunta, e elaborar os objetivos, que é um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Tá certo? Certo. Um geral e 3 específicos. E fechar com a justificativa. Por que você escolheu esse tema? Qual é a importância de se discutir esse tema? Certo? Certo. Pronto. Era isso, professora. Muitíssimo obrigada. Deu para clarear um pouco? Deu sim. Já estou com a ideia aqui. Vou dar uma pesquisada mais. Vou colocar isso aqui para me registrar isso, né? Posicionamento de empresas frente ao conflito. Entre a negação, né? A negação do INSS, a negação da licença, né? A negação do INSS da licença. Tem um nomezinho para isso, viu? Que eu agora não estou lembrada. Licença, porque está imenso isso, né? Para tratamento. Eu vou botar isso só para você lembrar, e eu também. Para tratamento de saúde é a incapacidade
do funcionário, né? Uhum. Do funcionário para assumir a função. Não é isso? Isso. Quer seja incapacidade física, quer seja mental, né? Porque uma depressão muito forte pode também possibilitar as pessoas de assumirem as suas funções, né? Uma síndrome de pânico é outra coisa também, né? Exatamente. É uma incapacidade psicológica, não é isso? Uhum. Pronto, veja como é que pode melhorar esse tema que está muito grande, mas é uma forma de especificar, de destrinchar, né? De explicar melhor esse limbo judiciário, jurídico, né? Limbo jurídico previdenciário. Eu acho que Tá não bom. fica muito claro isso aí, tá bom? Uhum. Aí você veja como Tá, pode enxugar melhor isso. tá bom, então. E aí elabora esses elementos que você escreveu aí, tá? Certo. Que é a Pronto. introdução. Certo. Ok? Obrigada, professora. De nada. Foi Tchau, rápido tchau. mesmo. Era rapidinho. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Beijão. noite. Outro. Pronto. Encerrei as orientações. Vou passar para a turma do terceiro período.